Olá, meu nome é Larissa, sou estudante de Engenharia Mecatrônica na UFSJ e irei apresentar alguns métodos para encontrar raízes de equações polinomiais e também a aproximação polinomial. O assunto abordado nesse vídeo se baseia na minha iniciação científica, que foi orientada pela professora Juscelia Regiane. A proposta do trabalho é possibilitar um entendimento básico acerca dos métodos que serão apresentados. O teorema fundamental da álgebra foi provado por Gauss no ano de 1799 e ele garante que toda equação polinomial de grau n possui n raízes complexas. Partindo desse teorema, podemos afirmar que para uma equação de grau 2 teremos duas raízes. Esta aqui é a forma geral de uma equação quadrática e, por meio de manipulações algébricas, é possível chegar na famosa fórmula de Bhaskara. Então, a resolução de equações do segundo grau pode ser feita simplesmente identificando os coeficientes da equação dada e os substituindo na fórmula. As equações do terceiro grau são dessa forma, e suas três raízes podem ser obtidas por meio da fórmula de Tartaglia. Podemos ver que a fórmula não é tão simples como a fórmula de Bhaskara, mas ela é bastante eficiente. E o método de Tartaglia, ele se consiste em fazer uma mudança de variável com a intenção de anular o coeficiente de grau 2, tendo assim um polinômio reduzido, sendo mais fácil de solucionar. Para equações do quarto grau, que são desse tipo, temos como ferramenta resolutiva a fórmula de Ferrari. Assim como a de Tartaglia, esse método se consiste em obter uma equação na forma reduzida, porém dessa vez a gente vai eliminar o termo de terceiro grau. A fórmula de Ferrari ela é ainda mais complexa do que as fórmulas anteriores, até porque na utilização dela vai ser necessário aplicar a fórmula de Bhaskara e também a de Tartaglia para encontrar as quatro raízes. Com a criação de fórmulas para resolver equações do segundo, do terceiro e do quarto grau, era de se esperar uma fórmula também que resolvesse equações do quinto grau. Porém, Évariste Galois desenvolveu uma teoria que provou a impossibilidade de resolver equações completas de grau superior a 4 por meio de radicais. Assim, surgiu então a necessidade de recorrer ao cálculo numérico em busca de solução aproximada. Destacamos aqui dois importantes métodos numéricos, que é o método da biseção e o método de Newton. O método da biseção é a forma mais intuitiva de se obter uma raiz da função. O primeiro passo é escolher um intervalo AB, em que a função seja contínua e que possua uma raiz da função. Então, esse intervalo é submetido a sucessivas divisões ao meio, mantendo o subintervalo que contém a raiz e descartando o que não possui. O processo ele vai se repetindo até que se obtenha a aproximação desejada. A desvantagem desse método é que ele acaba tendo um lento processo de convergência e a vantagem é que ele é tão simples que pode ser aplicado em máquinas menos robustas. O método de Newton é considerado um dos mais eficientes para encontrar raízes. Partindo de um chute inicial, x0, é traçada uma reta tangente ao ponto x0, f de x0, e a interseção dessa reta com o eixo x se dá em um ponto em que x vale x1. Então, é traçada uma reta novamente, gerando o ponto x2, e assim sucessivamente. Já podemos ver que a cada processo a gente se aproxima cada vez mais da raiz da função. Apesar de ser mais eficiente que o método da biseção, o método de Newton ele é restrito a funções diferenciáveis. O último tópico a ser apresentado é a aproximação de funções por polinômios, sendo legitimada pelo teorema de aproximação de Weierstrass, que afirma que para toda função real contínua, definida em um intervalo a, b do conjunto dos reais, pode ser aproximada por polinômios. Essa aproximação se torna interessante por conta da simplicidade dos polinômios, facilitando o estudo do comportamento da função em um determinado intervalo numérico. A aproximação se baseia na construção de um polinômio dessa forma,
a partir de pontos conhecidos da função f de x. Obrigada pela atenção.